Olha, deve ter coisa pra lá, né? Olha pra cá que tem pra cá bosta nenhuma. Se você já comeram tanajura? Eu já comi, sabia? Quando eu era pequena, lá na roça, ficava tendo um monte, ficava... Sei lá, hoje em dia não tem mais isso, né? Antigamente parecia que quando dava época assim, elas ficavam voando na rua, tinha um monte, gente. Você parava assim na rua, você via o chão e tava cheio. E eu já comi, sabia? E eu gostava ainda. E eu comia e nem era cozida, viu? Will you still love me when stars fade away? Will you still love me when the night steals the day? Pior, que eu tenho essa lembrança, só que eu não lembro o gosto, não lembro, porque eu era muito pequena. Mas eu tenho a lembrança de te pegar na rua, assim, na rua mesmo, um monte que elas ficavam, eu pegava na rua, aí botava num potinho, tinha que tirar a asa, né? Aí eu tirava a asa, botava elas no potinho, assim, sentava lá na calçada e ficava comendo. Ela tinha um gosto, sei lá, meio de coco, sabe? Ou era de cocô. Eu não tenho coragem de comer hoje em dia, não. Não, mas eu era meio nojentinha quando eu era criança. Eu comia várias coisas que não eram pra ser comidas, não. Eu comia catota, comia tijolo. Gente, eu adorava comer tijolo. Vocês nunca comeram? E eu acho que até hoje, assim, eu consigo lembrar um pouquinho do gosto. Gente, era uma delícia. Gente, era muito gostoso. Gente, era muito gostoso. Vocês nunca comeram tijolo? Gente, é muito bom. Juro, tô falando sério. Aqueles vermelhos. Ai, a boca até encheu. Não, impossível. Vocês nunca comeram tijolo, gente? Você falou sério? Vocês nunca comeram tijolo? Não, não deve ser só eu que sou retardada, não, que eu comia tijolo. Eu comia, vocês nunca comeram? Tô falando sério. Eu não sei, ele tinha um gostinho meio barrento. Eu gostava. Eu acredito que vocês nunca comeram tijolo, gente. Alguém na família de vocês deve já comer, então. Que já ter comido. Que eu não sou a única no mundo, não, que já comeu. Eu sentava numa escada que tinha lá na roça. E aí a escada era uma parede de tijolo. Aí eu ficava quebrando, assim, eles... comendo os pedacinhos. Sabe assim, não tem um tijolo que ele é separado assim? Que ele é separado com umas barras? São várias barrinhas, né? Aí eu quebrava e tentava, tipo, deixar uma barra inteira e ficava comia mesmo. Foda-se, cara. Eu ficava brincando de cozinhar. E aí eu fazia comidinha com tijolo, água. Nossa, o tijolo com água. Gente, era delícia. Só que, tipo, não é comer de encher a barriga, é comer de sentir o gosto só. Eu tô falando sério, eu juro. É, porque eu, quando eu botava água assim, ele ficava mais molinho. Aí ficava meio uma papazinha de tijolo, mas eu acredito que vocês nunca comeram tijolo. Eu achei que era normal, toda criança comia. Não tem essa piada que tipo, eu comia tijolo. Eu tinha uma amiga que comia terra. Aí eu achava nojento. Não. Mas o tijolo era normal. Até hoje, às vezes, eu tenho vontadezinha de botar a mão na boca, assim, pra lembrar o gosto da infância. E o pior é que eu nunca tive verme, nunca tive nada. E eu comia mó coisas esquisitas. Gente, era de, sei lá, vocês nunca comeram isso. Vocês estão brincando comigo, vocês estão querendo fazer... Tô querendo fazer só porque eu era da roça, vocês estão falando... Tô querendo me rir da minha cara. Eu tô falando sério. Eu não acredito que vocês nunca comeram. Cara, eu não acredito que vocês nunca comeram tijolo. Eu adorava ficar subindo em pé de... Lá onde morava, na roça, era assim, era a minha casa. Aí na frente da minha casa tinha tipo uma mini floresta, assim, sei lá. Tinha árvore de manga, árvore de acelora, árvore de... daquela fruta vermelha lá, como é o nome? Jambo. É jambo. E, gente, eu ficava lá pulando de em pé em pé. Eu já falei pra vocês, né, que, tipo, eu inventava brincadeira, né? Que lá na roça quase ficava sozinho o dia inteiro. E aí, o que eu inventei? Eu inventei que a árvore de jambo era a árvore da vida. Olha, eu vou contar pra vocês, agora é sério, gente, por favor. Não contem pra ninguém, porque eu vou contar pra vocês. Quando eu fazer collab, eu não quero ninguém contando, tá? Porque aqui eu vou contar um segredo... Um dos segredos mais íntimos da minha vida. Juro por Deus. A minha irmã, ela é grande, né? Minha irmã saiu de casa, ela tinha 14 anos, ela casou cedo. E eu fiquei sozinha, né? Porque não tinha ninguém pra brincar. E aí eu inventei um mundo. Ai, não vou contar isso não, deixa eu pra lá. Ai, que me deu vontade até de chorar. Ai, eu queria voltar à cidade. Não, eu inventei um mundo. Era assim. E eu era a rainha desse mundo. E aí eu sempre ia lá pro meio do mato pra ficar brincando. E aí eu era a rainha desse mundo, né? E aí, é porque nessa época eu assistia muito filme, né? E eu gostava daquele filme do filme da Nárnia. Sabe aquele que eles entram no guarda-roupa? Então. Aí eu gostava do filme da Nárnia, de Harry Potter, né? Enfim, e aí, o que eu imaginava? Eu imaginava que eu era uma rainha desse mundo imaginário. E lá tinha um monte de bicho, né? E aí eu era a rainha desses bichos. Mas na minha imaginação tinha o quê? Tinha um monte de gente, fada. Aí os bichos falavam comigo. Aí eu ficava lá brincando, governando o meu reino, claro.
E aí tinha uma pessoa maligna. Uma pessoa não, né? Na minha imaginação tinha o do mal. A coisa do mal desse mundo. Eu imaginava que era o quê? Vocês já assistiram Mowgli, o Menino Lobo? O desenho, né? No desenho tem o tigre do mal. E aí eu imaginava que aquele tigre, ele também era do mal no meu mundo. E aí... E sabe... Ai, me deu umas lembranças aqui. Uma coisinha. Eu imaginava que esse tigre era do mal e ele tava tentando me matar e pegar o meu reino pra ele. E aí eu ficava lá brincando, eu ficava cavalgando assim nos cabos de vassoura, né? Pegava cabo de vassoura e fingia que era cavalo. E eu ficava subindo nas árvores, comendo. Eu ficava conversando com. Tava conversando com as árvores. Perguntava como tinha sido. Falava assim, e aí? Tá aí, né? Aí ela fingia que me respondia, né? E quando eu saía de lá, pra eu não perder a magia do meu mundo, né? Claro. O que eu fazia? Eu fingia que os urubu, eles estavam me vigiando porque a pantera mandou. Eles ficavam me olhando pra ver onde eu tava, pra pantera vir me pegar. E aí um dia, eu chamei umas amigas minhas pra vir pra minha casa, né? E aí... eu contei pra elas esse segredo, que eu era rainha e que essa pantera queria me matar e que os urubus estavam me vigiando. Eu nomeei elas princesas do meu reino. Uma eu nomeei que era a princesa das borboletas, uma coisa assim. E outra era a princesa dos passarinhos. Sempre que aparecia uma borboleta perto de mim, a gente falava, né? Que era a minha amiga, que era a princesa das borboletas. Gente, que saudades, né? Ai, eu tinha tanta imaginação, era tão legal. Até hoje, sempre que eu vejo um urubu voando, eu fico, meu Deus, ela tá me vigiando aí. Eu fiquei nisso, gente, por muito tempo. Eu tinha o quê? Eu tava 7 anos nessa época. Eu fiquei nisso até, sei lá, os meus 12. E as minhas amigas não estavam mais nessa vibe, né? E aí eu sofri um pouco de bullying. Mas eu não ligava, não. Que no meu reino, quem mandava era eu. Imitando os animais. Oxi, como é que eu subo ali? Ah, é! Desceu um negócio aqui, ó lá, ó. Ai! Meu Deus! Ui! Aceita, pô. Sim, gente, eu sou a Deus da guerra, porra. Aqui agora eu sou eu! Por um momento, segurando as lâminas, Kratos se viu refletindo nelas. Olha que peito E gostoso. percebeu o quanto elas mudaram sua vida. Lembrou Deixa eu mamar, dos Kratos. momentos sangrentos e todos os que morreram por ele a serviço do deus da guerra. Um demônio não Deus? tinha humanidade. Era um morto com desejo de matar. Só os mais cruéis soldados o acompanhavam. Os fracos e feridos eram deixados pelos caminhos das batalhas, considerados mortos. Sua Meu insanidade não deixou perceber que estava em terras familiares. Homens, queimem a vila e o templo de Atenas. Destruam tudo e todos. Vamos saudar nosso senhor Ares. Vamos, homens, acabem com tudo. O fogo tomou conta do vilarejo, e os poucos que sobraram eram mortos sem piedade. Pessoas indefesas, com mulheres e crianças. A devoção pelo deus da guerra os deixava cegos. Onde eles passavam, ninguém ficava vivo, até que ele ficou em frente de uma igreja, o templo do seu matrimônio, que um dia te trouxe felicidade. Após um breve momento, não resistiu a entrar. Uma velha senhora apareceu, dizendo para não entrar ali. A igreja, no momento, todos estão em fé. Você não é bem-vindo. Não entra aí, Kratos. Então Kratos empurrou a Porque velha, não matou a véia. que na verdade era o oráculo.
E assim entrou. Sim, vocês já ouviram a dublagem maior do seu mundo. desejo por sangue. Sem misericórdia, matando Oi, todos João os Vitor, fiéis tudo bem? que estavam na igreja. Seu instinto de glória sangrenta novamente parou. Ajoelhando-se, viu aqueles corpos caídos no chão. Percebendo que era sua esposa e filho, mortas por ele a serviço de Ares. Agora ele se sentia a dor de todos os que perderam os seus familiares. Olha a velha Era um rindo. assassino usado pelo deus da guerra. A velha banguela rindo dele, meu Deus, até ascendente. Tomou que da velha banguela. Ares, não vai passar Ai, dessa meu noite. Deus. Queria essa barbicha dele esfregando bem na beiradinha da minha